Olá, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa é a quarta aula da unidade 12. Vamos começar então e dar uma olhada nos usos diferentes do verbo kal imperfeito, tá bom? A conjugação kal imperfeita expressa uma ação incompleta. Nós vimos antes que a conjugação perfeita expressa uma ação completa, a conjugação imperfeita expressa uma ação incompleta. Isso pode ser no passado, no presente ou no futuro. Eu vou mostrar para vocês então um exemplo de cada um desses usos, tá bom? Vamos começar com o passado. Em 1 Samuel capítulo 2, o autor está falando dos filhos de Samuel e de como que eles eram pessoas imorais e homens pecaminosos. Nessa frase aqui, Va'et Asher yishkavun et hanashim. Va'et Asher significa e que, yishkavun é um verbo imperfeito. Nós sabemos isso porque começa com o Yod e o Hirek, tá certo? A forma desse verbo, na verdade, é terceira pessoa masculina plural. Agora, você pode se confundir um pouco com esse nun final aqui. O que esse nun está fazendo aqui? Esse nun, na verdade, é um nun que nós chamamos o nun paragógico. O nun paragógico é um nun que aparece no final de certos verbos da segunda pessoa feminina singular ou da terceira ou segunda pessoa masculina no plural, quando então o verbo acaba com ou termina com uma vogal shurek. Às vezes esse nun aparece. Pensamos que houve uma transição da língua hebraica quando esse nun era pronunciado e quando não era, então às vezes ele aparece, outras vezes não. Vocês não precisam se preocupar com isso, vocês só precisam saber que quando um verbo termina em shurek, às vezes esse verbo terá o nun paragógico, tá bom? Então, yishkavu, na verdade, é terceira pessoa masculina plural, kal imperfeito de shachav. Shachav significa o quê? Significa deitar ou dormir, ter relações sexuais com alguém, tá bom? Então, e que eles tinham relações sexuais com as mulheres, ou e que eles deitavam com as mulheres. Agora, por que eu traduzi isso como eles tinham relações ou eles deitavam com as mulheres, em vez de eles deitaram com as mulheres? Porque quando eu falo no português deitaram, esse verbo é um verbo passado completo. Já o deitavam é um passado imperfeito. O kal imperfeito tem justamente esse sentido de um passado imperfeito, um passado um tanto quanto contínuo, uma coisa que estava acontecendo. Era o hábito de que os filhos de Samuel deitavam com as mulheres, ou dormiam, ou tinham relações com as mulheres. Então era uma coisa habitual deles. Por isso que o texto aqui utiliza o kal imperfeito e não o kal perfeito. Não foi uma só vez, mas foram várias vezes. Tá bom? Agora, no presente nós temos uma frase que nem Yigdal Yahweh me'al ligvul Yisrael. O que significa isso? Yigdal vem do verbo gadal, que significa engrandecer. Vocês já conhecem o adjetivo gadol. Agora o verbo gadal significa engrandecer ou ser grande, é um verbo de estado de ser. Por isso aqui Yigdal tem esse patar, tá bom? E não é Yigdol. Yigdal é terceira pessoa masculina singular do kal imperfeito, significa ele é engrandecido ou ele está sendo engrandecido, tá bom? Então Yahweh está sendo engrandecido, me'al. Me'al pode ser traduzido como de fora, do lado de fora, tá bom? Ligvul. Gavul é uma palavra que significa fronteira, ou borda, limite, tá bom? Então, Yigdal Yahweh me'al ligvul Yisrael. Deus é engrandecido do lado de fora de toda a fronteira de Israel. Ou Deus está sendo engrandecido. Por que está sendo? Porque, de novo, kal imperfeito tem essa ação contínua, uma coisa que é uma ação incompleta, não foi terminada ainda. Deus está sendo engrandecido. Como que isso acontece? Isso acontece pelos seus ministros, pelo seu povo, que está continuamente falando de Yahweh para todos os que estão do lado de fora de Israel. Tá bom? É um texto um tanto quanto um texto missionário no Antigo Testamento. Agora, o kal imperfeito também pode ser
ter o sentido futuro, e na verdade a maioria das vezes que você vê um kala imperfeito, ele terá esse sentido futuro. Esse sentido aparece aqui nesse texto, onde Deus diz assim: Ani echrot itcha brit. Echrot é a primeira pessoa comum do singular, do kala imperfeito de karat. Karat significa cortar ou fazer uma aliança, fazer um pacto. Então, eu farei um pacto, o pacto está aqui, brit, contigo. Eu farei uma aliança contigo. Tá bom? Nesse sentido, nós não precisamos traduzir o futuro de nenhuma forma especial. No português, o futuro tem esse sentido imperfeito, uma coisa que ainda não aconteceu, é uma ação incompleta. Então, a maioria das vezes que você vê o kala imperfeito, ele será traduzido pelo futuro no português. Tá bom? Agora, eu quero ver só mais uma coisa. O verbo imperfeito também é chamado de um verbo volitivo. O que significa ser um verbo volitivo? O verbo volitivo expressa volição, expressa vontade, ou às vezes também expressa até uma condição. No português, o verbo volitivo seria, na verdade, o verbo subjuntivo. É possível traduzir alguns desses verbos, dependendo do contexto, como um subjuntivo. Por exemplo, Yigdal Yahweh me'al ligvul Yisrael pode ser também traduzido como seja Deus engrandecido do lado de fora do território ou da fronteira de Israel. Interessante, né? Então, o kal imperfeito pode ser traduzido no passado como um verbo imperfeito, no presente também como uma ação contínua, ou no futuro, a maioria das vezes, e às vezes como um verbo volitivo, um verbo expressando uma condição ou uma ação que tem uma vontade, uma volição. Tá bom? Por enquanto é só isso. Até a próxima. Shalom.